pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo Colcha. Esse podcast que a gente criou com um intuito tão lindo de levar o acolhimento que a gente já faz através do trabalho do Grupo Colcha, o acolhimento presencial, o acolhimento que a gente faz através das redes, a divulgação das informações de forma ampla, de forma nas plataformas de áudio, aqui no YouTube, onde a gente consegue conversar, onde vocês conseguem interagir mais com a gente e a gente vai fazer essa mensagem de amor, de acolhimento, de respeito, enfim, de informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. Esse podcast começou tem um pequeno tempo e já nesse pequeno tempo a gente já conseguiu grandes avanços e principalmente a gente conseguiu levar essa informação de uma boa conduta médica e não só uma conduta médica, né? De boas condutas e de bom acolhimento a tantas e tantas famílias e principalmente uma informação muito importante que todos precisam ter e estão tendo acesso graças a esse podcast e graças aos convidados que nós estamos aqui. Hoje vai ser mais um dia desse, a gente tem uma convidada muito especial que vai estar conversando com a gente, mas antes de eu falar sobre essa convidada, eu queria mais uma vez agradecer ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é um patrocinador desse programa e hoje esse programa só está conseguindo ir ao ar graças a esse apoio. A gente sabe que o Grupo Colcha é um grupo que trabalha há 6 anos de forma voluntária, mas para a gente manter uma estrutura de um podcast, para a gente levar essas informações a vocês, a gente precisou desse apoio e o Grupo Zelo abraçou a nossa causa, abraçou a nossa ideia, porque ele trabalha em parceria e trabalha muito linkado a essa proposta que eles também fazem. A gente sabe que o momento da despedida, a gente sabe que o momento da partida também deve ser um momento de muito respeito, de muito acolhimento, de muita empatia com as famílias que estão ali passando por um momento mais delicado da sua vida. Então, mais uma vez, agradeço ao Grupo Zelo. Vou ler um testemunhal aqui em relação ao trabalho que eles fazem. Nós escrevemos esse testemunhal juntos, porque é justamente isso. É esse trabalho em parceria com o Grupo Zelo e com vocês aí que vai fazer a diferença na vida de tantas e tantas famílias. O Grupo Zelo acredita que acolher o luto perinatal de forma empática e dar luz e voz a essas mães é papel de toda a sociedade. Por isso se juntou a nós na realização desse projeto tão significativo. A empresa foi criada com o propósito de oferecer amparo completo ao luto e realizar as despedidas de forma diferente, com muito carinho, respeito à trajetória de cada pessoa. Ao apoiar nosso podcast e abrir as suas portas para outras iniciativas conosco, conseguimos ver na prática que eles estão seguindo o propósito. Assim como nós do Colcha, a empresa entende que precisamos falar sobre luto perinatal, reforçando a importância de reconhecermos essas mulheres como mães. Assim, vamos conseguir ressignificar essas perdas e apoiar da melhor forma possível todas as famílias em luto. Por isso, é muito relevante termos o Grupo Zelo, uma das principais empresas do segmento funerário do Brasil conosco, com essa parceria, com essa empreitada. Desde 2017, o Zelo atua com a missão de acolher as famílias com cuidado, atenção e profissionalismo, tornando a despedida o mais leve possível. Nascido em Minas Gerais, hoje já está presente em 14 estados brasileiros, no Distrito Federal, somando mais de 4 milhões de vidas cobertas, entre titulares e dependentes dos seus planos. Nosso trabalho de Colcha se conecta com a missão do Zelo, de oferecer um tratamento empático e humanizado para a família no momento mais difícil, que é o momento da despedida. Desde o atendimento de cada colaborador do Grupo Zelo até a estrutura das salas de velório, cemitério ao lanche que é servido, tudo é pensado para garantir o acolhimento total aos clientes e familiares. E para quem quiser saber mais sobre a empresa, basta segui-los nas redes sociais ou acessar o QR Code que vai aparecer na tela ao longo do programa. Eu queria mais uma vez agradecer ao Grupo Zelo, agradecer a você que está nos assistindo, porque é através de você que a gente também vai conseguir divulgar cada vez mais essa mensagem do bom acolhimento e principalmente a mensagem da boa informação em relação a temas que podem ser realmente muito difíceis de serem ouvidos, mas são necessários porque fazem parte da vida de todo mundo. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Eu tenho a honra de estar com a Natália já há algum tempo, também já há alguns anos, que a história dela também já tem um tempo que ela vem nessa luta aí. Eu vou fazer esse release da Natália aqui, vou ler um pouquinho essas informações sobre ela, porque realmente eu acho que o tema que a gente vai falar hoje é um tema que, às vezes, com certeza você nem ouviu falar. Porque eu, mesmo imersa no universo do acolhimento ao luto, quando a Natália levantou essa pauta, e eu acho que foi num congresso, inclusive, de amamentação online, não lembro se foi na pandemia direito, depois eu vou conversar com a Natália, ela falou sobre isso, sobre essa possibilidade.
que tem muito a ver com a doação do leite, que é isso que a gente vai falar, mas baseado na história dela. A Natália ela é bióloga e professora da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mãe dos gêmeos Beatriz e Fernando, de 8 anos, e do recém-chegado Gabriel. A Elis, que teve uma breve passagem por esse plano em janeiro de 2020. Depois da morte da Elis, ela lutou para conseguir doar o seu leite e virou ativista por essa causa e pela humanização do luto, pela humanização do luto perinatal. Ela é cofundadora da Casa Manacá, que também apoia as perdas gestacional, neonatal e infantil. Bem-vinda, Natália! Obrigada, Paula. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E assim, eu agradeço demais pelo convite e já de antemão dou os parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Excelente. Natália, eu falei certo então, foi justamente na pandemia. Eu acho que a gente estava num congresso online, eu lembro que você entrou e a gente começou a falar sobre isso. E mesmo sendo algo que eu já estava imersa, eu realmente nunca tinha ouvido falar. A Elisa Foi. partiu em 2020? Foi em janeiro de 2020. Aí a pandemia estourou em março, né, mais ou menos. Aham. E boa parte, né, da minha iniciativa de divulgação dessa questão, né, tinha que ser online, né? Então, Sim. provavelmente a gente se topou aí em algumas dessas várias, né, oportunidades que eu tive na época. Antes da gente falar desse ativismo que foi brilhante, transformador e está sendo, né? Que hoje a gente tem até leis, enfim. Conta um pouquinho da história da Elis pra gente. Então, a Elis foi minha segunda gestação, minha terceira filha. É uma gestação bem saudável, normal, eu muito ativa, como sempre. E aí, quando a gente fez um ultrassom, né, o morfológico, com 23 semanas de gestação, identificou duas questões na Elis, que eram a espinha bífida, né, e a hérnia diafragmática. E naquele momento, um susto, né? Uma questão assim que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente procurou um especialista em São Paulo, né, para uma possibilidade de uma cirurgia intrauterina, mas ele já identificou outros sinais num outro exame que ele realizou. E aí a gente fez a coleta do líquido amniótico para fazer o cariótipo da Elise e descobrimos que ela tinha síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. E me foi colocado que era uma condição de letalidade certa, né? Juntamente com a hérnia diafragmática, um sintoma, né? Um tinha muito grave. E a partir daí começou, né? Uma história totalmente diferente, né? Dessa gestação e dessa filha. Foi colocada a opção, né? Da interrupção dessa gestação. Já no primeiro ultrassom, porque a hérnia diafragmática é uma condição muito grave, né? E a minha médica veio até minha casa e falou que. Eu lembro que eu perguntei: é nascer e morrer? E aí ela disse: ou interromper. E foi muito chocante ouvir isso, mas depois que a gente teve a confirmação da síndrome e que não era mais elegível, né, fazer uma cirurgia intrauterina, essa possibilidade foi cogitada por mim, né, por alguns dias. Eu costumo contar que eu fiquei colocando numa equação matemática, né, qual que seria o caminho menos sofrido para todos os diretamente envolvidos, né, que eram eu, Elis, meu marido Luiz Ricardo, a Beatriz e o Fernando, né, na época com 4 anos. E aí foi difícil, foram dias bem difíceis. Eu cheguei a acessar uma advogada, eu cheguei a procurar precedentes, né, em relação à legislação brasileira, né, porque a gente sabe que não é autorizado aqui no Brasil a interrupção, o aborto, no caso, né, de síndromes graves. E aí eu fiquei assim mais ou menos uma semana, né, cogitando, mas eu sentia que não era para mim, assim, eu fui sentindo como se a vida perdesse a cor, assim, era muito claro, tava tudo cinza, cinza. E e aí foi uma conversa com uma médica, a Angélica, e ela falou assim: você vai decidir com o seu coração. Uma frase tão simples, mas que virou uma chave. E, e aí nós decidimos continuar com a Elis e respeitar o tempo dela, né? Qualquer que fosse esse tempo. Mas eu acho que esse tema da interrupção voluntária da gestação, ele precisa de ser falado, né? Porque
as mulheres elas precisam de ter direito à escolha e que essa escolha não seja julgada, né? Então, assim, esse foi um grande aprendizado que a Elis me deu, dentre vários outros, mas enfim. E aí a Elis continuou com a gente até o final da gestação. Foi surpreendente porque uma grande parte dos bebês com síndrome de Patal sofre aborto espontâneo. Então eu vivia cada dia como se fosse o último e o único, né? Com muita intensidade essa gestação. Fui para natureza, fui para cachoeira, fui fazer stand-up paddle, comia muito chocolate para ela poder experimentar na barriga. Eu sempre conto isso, o pessoal fica bem marcado com a história do chocolate. E aí ela chegou a 39 semanas e um dia de gestação. E ela nasceu na véspera do aniversário dos gêmeos. Ai, que fofa. Eu jurava que ela ia esperar, mas ela não desejou. Então, ela nasceu de um parto natural, humanizado, extremamente respeitoso, que eu também tive que lutar para conseguir, porque a gente precisou de escrever um documento para o hospital falando que a gente não queria que ela fosse entubada, que fosse reanimada, que fosse levada para UTI. Então, eu tive que estudar cuidados paliativos. Foi bem difícil também. Tive que referenciar esse documento. E graças a isso que eu consegui esse momento de respeito no nascimento dela, né? Então, a Elis, ela nasceu naturalmente, veio para o meu colo. A pediatra não encostou nela, né? Ela não manuseou, ela só dava uma escutada e aqui ela permaneceu os 18 minutos dela fora da barriga, né? Então eu falo que ela viveu 39 semanas, um dia e 18 minutos, né? Não foram só os 18 minutos, né? Foi um tempo bem maior e foram minutos vividos com muita intensidade, com muito amor, com muito respeito, e que se eu pudesse ficar rebobinando essa fita e revivendo esses 18 minutos, eu o faria, porque foi muito especial e assim de um valor que não tem como descrever, né? A Elisa, ela nasceu com 3,5 kg, foi também uma Grande. surpresa para um bebê com síndrome. Ela não abriu os olhos, ela não chorou, e ela não esboçou sofrimento, né? Então, com a mesma carinha com que ela nasceu, ela fez a passagem dela, depois desses 18 minutos. E não me lembro de uma frase da médica, porque ela, muito sensível, ela fez uma expressão, né? E percebi que já não tinha mais batimentos, né? E aí as lágrimas desceram e eu falei, filha, a gente já sabia, tá tudo bem, eu te amo. E eu falo que naquele quarto quase que dava para pegar o amor no ar, porque é o que eu tenho de mais marcado em mim nesse momento, né? Dos 18 minutos dela fora do meu útero, né? Um amor enorme e um respeito e dignidade, né? Então eu acho que são valores, enfim, indescritíveis, né? Você ter essa oportunidade de passar por uma situação que é a mais dolorosa que pode existir, mas com respeito, né, Sim, com sim. dignidade. Sim, exatamente isso. Respeitou a história dela. É, eu adoro o nome dela, já te falei. Eu acho esse nome lindo e forte, assim. Eu acho que combina super com a história dela, assim, em relação a história que ela realmente Sim. viveu, né? E você amamentou os seus primeiros filhos, os gêmeos? Ou os gêmeos, assim, a gente teve muita dificuldade no início, Aham. cada um com a sua peculiaridade, precisei de complementar. Complementei usando copinho, usando a sonda, Aham. evitei ao máximo a mamadeira. Na verdade, a gente nunca usou mamadeira. E depois de 2 meses, eles ficaram na amamentação exclusiva até 3 anos e 11 Nossa, meses. então foi sensacional. Então você tinha uma experiência muito positiva com a amamentação e era algo que você gostaria de viver com a Elise. Então, assim, por Exatamente. uma outra questão também de você já ter vivido essa questão da amamentação, talvez você tenha também percebido
que há várias dificuldades, né? Não são todas as mães que têm essa facilidade sua de amamentar até 3 anos, não Sim, todas as mães que enfrentam essa barreira desse desafio, né? De estarem ali, de sim. passarem uma sonda, um copinho, enfim, várias outras coisas para manter uma amamentação, que a gente sabe que o leite materno é realmente muito importante para o bebê. Mas de onde partiu esse desejo seu desse ativismo em relação a esse lado específico sobre a história da Elis, que é o lado de optar em querer doar o seu leite? Parte da história com os gêmeos, né, também, porque eu acho que vivenciar essa amamentação com eles, ainda que com muita dificuldade no início, me deu assim a percepção muito clara do quanto que é importante o leite materno, né? São duas crianças extremamente saudáveis, né? E além disso, eu quis doar na época dos gêmeos. Só que eles mamavam tudo, né? Então, Uhum. assim, eu cheguei para o banco de leite, mas eles já estavam com mais de 1 ano de idade. E eu conseguia tirar muito pouco do meu leite, mas eu queria, tinha esse desejo de doar o leite, porque eu sabia dessa importância, né? Então, parte deles, né? O princípio é aí. Só que quando eu estava estudando, né, as condições da Elisa, as situações, a síndrome, eu encontrei uma notícia de uma mulher nos Estados Unidos que tinha realizado a doação de leite depois de perder o seu bebê, né? E eu falei, nossa, que incrível, achei muito inspirador e falei, bom, se for possível, eu não fazia ideia do desfecho, né, da vida da Uhum. Elis, como é que seria, mas eu pensei, se for possível, eu vou querer realizar a doação, né, do leite. E aí eu fiquei com isso guardado em mim, mas sem nutrir muita expectativa, porque, enfim, né? Era cada dia era um. Uhum. E aí o leite desceu, né? Uns 3 dias depois do nascimento dela. Então, para mim, era muito óbvio a doação do leite. Era muito natural, era uma coisa tão assim, até banal, sabe? Lógico que eu vou doar. Tanto que ninguém da equipe que me acompanhou, né, médica, consultora de amamentação, doula, psicólogo, ninguém questionou, ninguém colocou nem meio senão, sabe? Eu acho que Uhum. conhecendo a minha história com os gêmeos, né, conhecendo a minha pessoa, ninguém questionou, né, a minha decisão. Então era assim super natural, beleza, vai lá e vai realizar a doação. Então foi daí, né? Acho que foram esses 2 pontos, né? A história com os gêmeos e essa notícia que me chamou atenção na época e me inspirou demais. Entendi. E aí, normalmente, Natália, o que a gente vê de protocolos médicos aqui é que quando o leite desce, a equipe de enfermagem já está no protocolo médico, já está na Sim. prescrição médica, assim, já é assim, faz parte de todos os trâmites que a mãe vai sofrer ali dentro da maternidade, né? Viver ali dentro da maternidade, né? Sofrer não, viver ali dentro da maternidade. E dentre eles é um remédio que faz o leite secar, não é Sim. isso? E eles Isso. já chegaram com o remédio, ou eles perguntaram para você, em algum momento você Não, houve essa conversa, ou eles já chegaram, este é o remédio que faz secar o leite? Como que foi? Porque eles, em eles, absoluto, eles, em eles absoluto. enfaixam o peito também, né? Eles apertam o peito, Sim, eles enfaixam normalmente sim. e te dão esse remédio, não é isso? Então, esse é o protocolo convencional. Mas como eu te falei, a minha equipe é uma equipe, né, que me acompanha, né, Aham. desde os gêmeos. É uma equipe extremamente humanizada. A minha médica a Silvia, ela é a precursora da humanização do nascimento aqui em Uberlândia. Ninguém Uhum. nem me questionou. Na verdade, assim que a Elis nasceu e logo depois, né, enterro, né, funeral, aniversário dos gêmeos no mesmo dia, aquela confusão, nem foi falado de leite. E aí o leite apareceu, ele desceu e aí eu mencionei, eu vou doar. Uhum. Então não foi cogitado nenhum outro caminho, né? Uhum. Não foi nem conversado comigo. Eu lembro da minha psicóloga vir à minha casa e fazer algum questionamento, assim, é isso mesmo que você quer? Acho que por questões emocionais, Uhum. ela questionou e eu não, mas lógico, gente, o leite está aqui, como é que nós vamos desperdiçar esse leite, né? Uhum. Então, assim, nem foi mencionado a questão da medicação para mim.
Em Entendi. momento algum. O que já é um passo, né? Porque, assim, Sim, quando a mulher. Você estava com uma equipe, né? Uma equipe sua, que já tinha te acompanhado, que sabia da sua história, sabia o seu desejo. Isso é também exato. importante, e vai ter um programa falando muito sobre isso. Natália já falou sobre dois pontos importantes: que ela fez uma carta para a maternidade, a equipe dela sabia. Então, a gente fala muito sobre uma coisa que chama Isso. plano de parto, né? Sobre o que você quer para o seu bebê, né? O que você quer que façam com o seu bebê. Isso, não, isso vai de um bebê especial a um parto Sim, convencional. Todas as mulheres, elas têm esse direito de escrever esse plano de parto das escolhas que ela faz para o filho dela, né? Essas sim, escolhas baseadas em estudos, baseadas realmente na história daquela família, na história daquele bebê. Então, dentro do possível, a maternidade e os profissionais que estão ali, eles vão ler esse plano de parto e vão seguir aos desejos daquela família. Então, sim. a equipe da Natália já sabia que ela queria fazer a doação de leite. Mas o que é normal de se fazer nos hospitais e que está ali corriqueiramente sendo feito é isso. Não dar nem a opção da mãe de Isso. uma outra escolha, né? Normalmente já é prescrito o remédio que faz com que o leite seque, mas infelizmente acontece, ou felizmente, né? Acontece a pojadura é que faz a descida do leite, Uhum, quando faz o seio da mãe ficar grande, então é aquele momento muito delicado, que é um momento realmente de dor para uma mãe que está sim. de colo vazio, né? Mas ali, ela provavelmente já tomou o remédio, que não sei se são a dosagem exata, 3, né? É um negocinho, e eles enfaixam com muita Varia. força. E eles enfaixam com muita força o seio da mãe, justamente para essa pojadura não acontecer. Ou se acontecer, acontecer de forma mais branda. E não foi o caso da Natália, porque ela teve esse acolhimento, né? Ela teve Sim. esse pedido respeitado. Então, houve a pojadura e houve essa descida desse leite, que já sabia o caminho, porque você fez essa amamentação ao longo desses Sim, últimos 3 anos com seus filhos e estava ali, né? E aí, muito sim. naturalmente, você foi procurar o banco de leite para fazer a Aí, doação. isso, aí eu fui pro banco de leite aqui da minha cidade, era uma segunda-feira, e eu lembro que eu procurei pela coordenadora, porque eu sabia que era um assunto delicado, né? Ela não estava presente, aí perguntaram, qual que é a idade do seu bebê? Eu falei, pois é, meu bebê morreu e eu quero doar o meu leite. E aí todo mundo já ficou em choque, né? Aquelas caras assim apavoradas. Aí alguém conectou com alguém e falou: olha, não podemos receber o seu leite. Existe uma lei que proíbe. E aquele baque, né? Eu fiquei transtornada, assim, tá, me mostra essa lei. Eu quero ler onde está Aham. escrito isso. Foi a primeira resposta que eu tive. E ao mesmo tempo um choque, né? Uma frustração enorme. E aí não sabiam me dizer, todo mundo ali meio sem jeito, né? Transtornado, constrangido. Conseguiram um contato via telefone com a coordenadora e ela autorizou uma ordenha de alívio, que é feita, né, logo após essa descida do leite, Aham. porque eu estava muito cheia de leite. E aí, nessa ordenha, eu ouvi das duas técnicas que me atenderam. Uma falou assim: ai, tem 15 anos que eu trabalho aqui e eu nunca vi um caso como esse. E a outra falou: nossa, não faz isso com você, não, você vai judiar demais de você. E eu lhe argumentando, né? Olha, eu tenho gêmeos, já amamentei tanto tempo, eu sei o que eu tô fazendo, já ordenhei, já tirei leite, sei o que é, sei a importância do leite ali, né, na argumentação. E aí eu saí do banco de leite, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar, né? Então, entrei na internet, fui pesquisar, E achei uma aquele leite que elas matéria. fizeram ordenha foi desprezado. Não, ele foi guardado. Aham. Ele foi guardado, assim, ficou tipo stand-by, né? Aham. Não, não foi desprezado de imediato, ficou guardado. E aí eu Mas- fui pesquisar, achei uma matéria que tinha saído uns meses antes sobre outras mulheres que tinham tentado realizar a doação e não tinham conseguido. E aí eu conheci a Perla do Grupo Transformação, Aham. porque ela estava citada nessa matéria, né? Foi a primeira pessoa que eu consegui contato do mundo, né, do luto, a minha Aham. primeira amiga do luto, que eu falo que são as minhas amigas do luto. E aí eu fui começando a fazer contatos, né, assim, para entender o que está por trás disso. E realmente eu entendi, depois a coordenadora, enfim, me ligou e foi me ouvir minha história, porque no banco de leite ninguém me ouviu, assim, por que exatamente você quer doar o seu leite, né? Uhum. E aí, enfim, a gente teve uma conversa bem longa via telefone e ela foi me explicar que pela resolução que regulamenta os bancos de leite no Brasil,
a mulher, para ser doadora, ela tem que estar ou amamentando o seu bebê ou ordenhando o leite para o seu bebê, né, que esteja hospitalizado, né, por exemplo, ou tem um excedente dessa produção. Uhum. Então existe um entendimento errado de que o bebê tem que estar vivo, porque existe o elemento bebê ali, filho, filha, Aham. né, no primeiro requisito para ser doadora de leite. E aí ela foi me explicar esse requisito e falou que tinha uma preocupação muito grande em relação ao meu estado físico e mental. Aí eu falei, olha, eu também me preocupo com o meu estado físico e mental, jamais faria uma coisa para me fazer mal, né? Eu posso trazer para você um relatório da minha médica, da obstetra, consultora de alimentação, doula, da minha psicóloga, que você precisar. Aí ela, bom, eu vou consultar a Coordenação Nacional de Bancos de Leite e te retorno. Aham. E E nesse nisso eu meio fui, tempo, isso que eu ia falar, você foi ordenhando? fui ordenhando por Ah, minha conta, né? Assim, não me deram instrução, não me deram frasco, eu fui fazendo em casa, já sabia, né? Tenho aham. muitas amigas nesse ramo, né? Fui tirando e congelando. Colostro, né? Imagina, o colostro, nossa, o que é mais Riquíssimo, né? precioso. E aí, passou 1 ou 2 dias, ela me retornou dizendo que o entendimento da coordenação nacional era esse mesmo, que era de não aceitar esse tipo de doação, e que várias mulheres pelo Brasil tentavam realizar a doação e era sempre esse entendimento. Eu, gente, Mas que aí eu, entendimento, né? a cabeça explode. Como assim? É. Não, não tem lógica, né? Aí, assim que eu tive essa resposta dela, via telefone, uma das minhas doulas, minha amiga Alessandra, me levou ao Ministério Público Estadual para a gente acioná-lo a respeito desse tema. E também eu já estava em contato com a Anvisa. A Anvisa me explica esse negócio. Entrei na ouvidoria, canal de comunicação, comecei. Eu fiquei assim, Revoltada, né? É nossa, uma revolta, né, Natália, assim. É uma revolta por algo que você, exato, assim... Mas qual a justificativa, né? Se você fala assim, ah, não, é por isso, é por aquilo, mas é não tem. simplesmente por uma única frase que foi escrita, a gente não sabe há quanto tempo, que faz com que... Exato, é exatamente isso, é uma revolta, exato. né? Eu fiquei nessa vibe da raiva, e eu Aham, acho que ela me mobilizou muito nessa primeira semana e amorteceu o luto inicial, né? Então eu até falo, né, que para mim essa luta ela ajudou no meu processo de elaboração, porque eu fiquei mobilizada para conseguir essa doação. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu falei, eu não vou desperdiçar nenhuma gota desse leite. Era meu lema. aham, Então eu mobilizei a Anvisa, mobilizamos o Ministério Público. Eu lembro do promotor ficar assim, chocado. Não, mas peraí. O que eu vivencio aqui é gente precisando de leito, de UTI, medicação que não tem. Não é ninguém com excedente de alguma coisa querendo doar e o outro lado não aham, querendo receber. Ele ficou é, assim, né? Então o Banco de Leite foi notificado. E aí, na sexta-feira, então eu tinha ido na segunda. Na aham. sexta-feira, a coordenadora falou: vem aqui para a gente conversar na segunda-feira. Aí eu, é para eu levar o leite que eu tenho aqui, né? Não pode ser mais, claro. Não, pode trazer o leite. Aí, beleza, a gente foi na segunda, uma reunião super tensa, Uhum. ata, testemunhas. Tinham 3, a coordenadora, mais 2 funcionárias do Banco de Leite, eu e meu marido, assim, paredado, né? Formalidades. Nossa, foi tenso. E aí ela, né, foi explicar que iam aceitar a minha doação, mas desde que eu fizesse as ordenhas no banco de leite. Eu falei, olha, eu moro a 10 quilômetros do banco de leite, para mim é quase um impedimento. Eu vir 3 vezes no dia, porque eu estava tirando, né, na base de 3 vezes por dia. É um impedimento que você está colocando, né, praticamente inviável. Aí a gente negociou que eu iria 1 vez ao dia. E aí a justificativa era para ela acompanhar o meu estado físico e mental. Aí beleza, ok, vamos. Aí eu levei meus frascos de leite, que já tinha, né, acumulado numa semana, e passei aí ao banco de leite todos os dias. Nossa. Menos domingos, porque ele é fechado. E aí o que que acontecia? Raramente existia qualquer contato, análise da minha situação física e mental, raríssimas às vezes. E o que acontecia com muita frequência era ver bebês recém-nascidos com as suas mães recebendo orientação da pega correta
né? Porque é isso que existe no banco de leite. E as mães E perguntando mulheres para você, ordenhando para os seus bebês hospitalizados, né? e as mães conversando com você, perguntando cadê o seu bebê, e você Exato. tendo que se Então, explicar assim, diariamente o que você estava fazendo. era muito difícil e, assim, tinha dia que, assim, eu ainda estava muito nessa vibe da raiva, né? Tinha dia eu lá na sala de espera, eu olhava um bebê, eu olhava para lá, eu tava assim. É, Aí eu falava, Deus, você tá me testando? Manda mais, bebê, manda mais. Se é pra me testar, porque eu fiquei assim, sabe quando se embirra com o negócio? E aí tinha vezes que algumas mães me perguntavam mesmo, assim, falavam assim, você primeiro dá de mamar pro seu neném, depois você vem aqui tirar, né? Porque via que eu não estava ali conectada ao hospital, não tinha um bebê na UTI, enfim. E eu, não, meu bebê morreu. Aí você contar isso para uma mulher, né? Puérpera, que tá com seu bebê, às aham, vezes na UTI, ou que tá com seu bebezinho ali recém-nascido, recebendo orientação. Péssimo, né? não é bom Para os para dois ninguém. lados. Então, Exato. assim, devastador. Mas quando eu ordenhava, que era na máquina elétrica lá do banco, né, na maior parte das vezes, eu fechava os olhos, eu conectava com a Elis, só pedia força, me conectava com a existência, com a presença dela e pensava que nenhuma outra mulher passe por isso que eu estou passando, né? Então, esse era o meu desejo naquele momento, que seja a primeira e a última. Infelizmente não sou, né? A gente sabe de muitas histórias que continuam sendo ruins nesse atendimento. Mas eu ficava muito me conectando com ela. Era um momento assim de uma força que eu pedia para ela me dar e que eu sabia que eu estava ajudando outros bebês. Então tiveram algumas interações positivas, né? Tipo uma mãe que falava: Olha, o tanto de leite que eu tiro não é o suficiente para alimentar minha filha que está internada. E eu, Aham. nossa, será que ela recebe do meu, né? Não tinha jeito de saber exatamente, porque não tem um rastreamento, mas a gente se emocionava junto, né? Então, foi assim que aconteceu, né? Esse início da história da doação. E você conseguiu ficar por quanto tempo, Natália? Eu doei por 3 meses, Nossa, e muito aí intenso. São todos foi os bastante dias. tempo. Nossa, é Não, aí o muita. que que aconteceu? Primeiro mês eu ia todos os dias. Aí Aham. depois o leite foi diminuindo e eu fui renegociando com a coordenadora. E eu, olha, tá reduzindo e tal, posso vir uma vez na semana? Ah, beleza, pode vir uma vez na semana. Aí eu ia tirando em casa, congelando, né, que sabia todo o Aham. protocolo, e aí levava uma vez por semana e fazia ordenha uma vez por semana. Aí só, olha que triste isso é uma coisa que me toca. Só no finalzinho que me ofereceram a coleta domiciliar, porque estávamos em período de pandemia. Então, Ah, aqui em Uberlândia, não são todos os bancos de leite que oferecem esse serviço. Aqui existia, normal, mas funcionava. nunca te E foi acho que oferecido. nunca me ofereceram, e acho que foram 2 coletas que fizeram na minha casa por conta da pandemia. E eu sabia porque muitas vezes eu estava na sala de espera, esperando a minha vez por ordenhar, e aí eu via, né, a atendente. Ah, você quer doar? Ah, quando que seu neném nasceu? Beleza. Qual que é o seu endereço? Não, olha, amanhã ou semana que vem a equipe está passando na sua casa, vai te dar as orientações, vai levar os frascos, e aí você vai entrar na rota de coleta da sua casa. Fica tranquila na sua casa, sossegada. Eu ouvi aquilo, me Lá. acabava por dentro, assim, É. sabe? Eu Muito, acho que, na muito verdade, ruim, eu acho que muito essa ruim. questão de ter te pedido para ir lá foi mais um impeditivo que eles queriam colocar para você realmente desistir. E como você não Exato. desistiu, eu acho que eles também não tinham como voltar atrás, como você falou, era algo muito burocrático, com Ah, muito testemunhas e difícil. tudo. Eles realmente fizeram de tudo para você desistir. Mas é isso, né, Natália? O que a gente fala e o que a gente vê. Eu quero que você fale também um pouco da lei, do seu projeto da Casa Manacaia. E isso eu acho que que a Mônica Nardi fala assim, a nossa dor acaba que vira nossa missão também, né? E eu acho que essa Ou, foi a missão que a Elis trouxe também em relação a isso. Falou, não vou desistir. Não é isso que vai me fazer sim, desistir, sabe? Se é para vir aqui, eu vou vir. Eu vou tentar negociar, eu vou buscar, eu vou no Ministério Público. E é isso, né? Assim, eu sim, acho que a dor foi. que a Elis deixou no coração, assim, numa história de luta e de amor, de dor também, foi essa que te fez seguir. E como que partiu a Sim, partir dali essa questão do projeto de lei? Que já existe em Uberlândia? Já existe essa lei que apoia essas existe. mulheres? Não, mas a lei é outra coisa. Deixa eu só Entendi. finalizar o raciocínio aqui da doação de leite, porque o que que é importante? Aham.
não é uma campanha para as mulheres doarem o leite, no caso de perdas. Perfeito. É uma campanha para que elas tenham acesso à escolha, à informação, à orientação adequada. Porque mesmo o processo de secagem, muitas vezes ele não é orientado adequadamente. As mulheres, às vezes, nem sabem que o leite vai descer. Às vezes, elas tomam a medicação sem nem saber que está tomando aquilo. Vão para casa, o leite desce, tem que tomar de novo, é um sofrimento. As faixas... Os relatos são horríveis. Eu comecei a receber muitos relatos, tanto de mulheres que tentaram realizar a doação e foram impedidas, quanto daquelas que gostariam de ter tido a oportunidade. Então, assim, a campanha, a luta é para que tenham direito à escolha. Perfeito. E essa escolha seja respeitada, tá? Então é isso. Eu não sou uma defensora, vamos lá doar. Não é isso. Mas que ao menos seja dada a oportunidade da mulher entender o que vai acontecer com o corpo dela, né, Natália? Exato. É isso que a gente fala muito, é explicar os passos que vão acontecer. Porque a perda do filho, a constatação da dor ali, da perda do filho, ela já tem. Mas o que mais que vai acontecer? Só os outros processos que vão acontecer. E dentre esses outros processos, entra essa questão da amamentação, que o leite vai descer, o que vai acontecer, né? É dar à mulher informações e opções, né? E isso não é feito normalmente. Não então, é assim, realmente. Aí abre-se esse precedente, esse trabalho que a gente vem realizando em vários lugares, né? Está sendo mudadas, né, as condutas das equipes de saúde para que esse seja um assunto que seja levado. Como você falou, Paula, eu já ouvi médicos assim de 20, 30 anos, né, de experiência, falando, nossa, eu nunca pensei nisso. Né? Então, assim, é algo a se pensar e quebrar um tabu, porque o que as pessoas, eu acho que muita dessa conduta equivocada, né, das frases que eu vi no banco de leite, elas pensam o seguinte, nossa, mas vai arrastar esse luto, vai ser um luto doentio, né, um problema você realizar a doação, e não necessariamente, né, para mim, Natália, né, muito pessoal, foi muito importante para o meu processo de elaboração do luto, né? E foi um tempo a mais que eu tive para me despedir da presença física da Elis, né? Porque o leite representava ela. Então ele foi diminuindo aos poucos, né? Eu fui realmente, né, assim, entendendo, como se fosse um desmame, no caso, né, de uma amamentação, né, de um bebê vivo, eu fui entendendo, nossa, cumprimos a nossa missão, tá tudo certo, né? Então, assim, foram 3 meses que eu tive a presença do leite, que era a Elisa aqui comigo, né? Para mim foi muito importante. E isso é de cada um, né? Então, fica aí esse ponto que é importantíssimo e a gente ainda tem muito trabalho pela frente para realmente mudar essas condutas. Sim, a Dani falou uma frase bonita que é assim, as pessoas querem que isso tudo acabe, só que isso tudo não tem fim, né? As pessoas querem que tudo acabe muito rápido, só que o tudo não tem fim, né? A Elis partiu, mas a história dela continua. Ela existiu, então, assim, não tem como a gente acabar com as coisas. Acelerar os processos talvez, assim, até aumentar a dor, né? Isso que a gente fala um pouco, né? Eu entendo, muitas vezes, a falta de preparo dos profissionais envolvidos, porque, realmente, a gente precisa sempre ter alguém que faça as mudanças em relação ao que a gente segue no dia a dia ali, muito corriqueiramente, né? Não é porque você tem anos de profissão, 20 anos, que você segue aquilo, que você fala, eu nunca vi isso, que isso não pode acontecer, né? Talvez é justamente porque faltou uma pessoa que te fale assim, olha, o caminho, quem sabe, pode ser esse, né? A gente vê aí mulheres desbravando conquistas, muitas delas, uma Lei Maria da Penha, precisou que uma mulher sofresse uma violência ao ponto de uma instituição internacional também intervisse em relação àquilo para virar, para a sociedade se movimentar. Então, a gente vê, principalmente, assim, mulheres desbravando esse universo também de falar, por que não, né? E se acontecer? Então, assim, muitas vezes é preciso que alguém compre essa briga, né? Os temas que são relevantes para a sociedade para a gente conseguir fazer essa mudança. E a Elis veio com essa força total nessa mãe maravilhosa que é a Natália. E daí seguiu, né, Natália? E daí seguiu o seu projeto. E seguiu. Então, aí a questão da lei, o que aconteceu? Eu tive a felicidade de ter uma amiga que se tornou vereadora aqui na cidade, né? E com essa questão do leite, enfim, eu passei a ser conhecida no mundo do luto, entrei nos grupos, os coletivos, né? Passei a participar das rodas de acolhimento de grupos de São Paulo, do Rio. E aí eu descobri que tinha as semanas de conscientização. Então, na verdade, a Lei Elis,
ela foi estabelecida para se instituir no calendário do município de Uberlândia a Semana da Conscientização das Perdas Gestacional, Neonatal e Infantil, tá? Maravilhoso. Então, ela não tem uma relação direta com a questão da doação de leite. Ela tem uma relação com a questão do acolhimento, né, de se tornar, se validar essas maternidades, paternidades desses bebês de breve vida, né? Então, a gente tem desde 2021, então foi muito rápido o processo, por conta dessa minha amiga, né? Então, a lei ela foi instituída em junho de 2021, e já 2021, 22 e 23 a gente teve a Semana da Conscientização aqui na cidade, né? A gente tem realizado exposição fotográfica, mesas redondas, caminhadas, né, para se sensibilizar, educar toda a sociedade, acolher as famílias e também educar, capacitar os profissionais de saúde, né? Então aí começa um grande trabalho, né? E eu me lembro que quando a gente começou essa mobilização para conseguir a aprovação da lei, eu pensava, bom, vai ter um negócio lá no calendário. Tá lindo, tá no papel, mas e a prática? Aí eu falei, eu não vou conseguir sozinha. Então, tá atrelada, né, a história da promulgação da lei com a criação da Casa Manacá. Porque eu percebendo que sozinha a gente não consegue nada nessa vida, né, lógico. Falei, vou já juntar aqui um pessoal, né, basicamente mulheres, né. Tinha duas iniciativas muito pontuais relacionadas à luta aqui na cidade, mas assim, não era um grupo específico, né, voltado para essa questão, né? Aí eu juntei essas pessoas que tinham essas iniciativas pontuais, né? Fui buscando e a gente já começou como um grupo, mais ou menos umas 10 mulheres, né? Alguns pais também ali vinculados, ainda que mais indiretamente, o meu marido inclusive. E aí a gente começou em maio de 2021, a Casa Manacá, e em junho a gente realizou a primeira roda, né, de acolhimento no formato virtual, né, remoto, porque era o que a gente tinha na época, né, em plena pandemia, né. O que é maravilhoso, né? Eu lembro que eu participei dessa audiência pública com você em relação Foi. a essa lei, da gente criar essa semana de conscientização. E essa semana, Sim. ela existe em várias cidades de Belo Horizonte já. A gente tem a Perla que faz um movimento maravilhoso. Vou chamar a Perla aqui para falar com a gente também. Então, Sim. ter esta semana nos traz, né, Natália, como você falou, não tem a ver com a questão da amamentação, mas levanta as pautas possíveis em relação ao acolhimento, né? Então, essas rodas, elas acolhem as famílias e elas informam tantas outras famílias, né? Esse é mais ou menos o intuito que essas organizações, né, que esses movimentos voltados em relação ao luto perinatal, gestacional e infantil, eles fazem. A gente cria essa conversa, a gente acolhe e a gente cria e levanta essas pautas importantes, né? Uberlândia é uma cidade grande, né? Você tem coisas perto aí também e muitas famílias. Sim. E a partir do momento Sim. que você levanta pautas importantes de uma semana de conscientização mesmo, você consegue entender ali onde que estão os buracos e as mazelas que a gente consegue ali, de uma certa forma, abranger, né? A Casa Manacá, então, ela atua em Uberlândia e faz encontros. Como é que é a divulgação? A gente vai deixar um Instagram aqui também da Casa Manacá para vocês acompanharem. E vocês que estiverem lá, eu tenho certeza que a Natália vai ter um prazer de recebê-los nas rodas. Vocês fazem rodas de acolhimento? Então, a gente está no Instagram, no perfil @ né? casa.manacá.uberlândia. A gente passou por um período em que fizemos rodas presenciais e rodas online, mas agora a gente está só no online, porque a gente percebeu que estava conseguindo, né, acolher uma quantidade maior de pessoas. As rodas de acolhimento, elas são para famílias que vivenciaram esses tipos de perdas, não são exclusivas para mulheres, para mães, por mais que a gente acabe recebendo mais mães, mas já recebemos pais, avós, irmãos, tias. Essas rodas acontecem às quintas-feiras, sempre às 19h30, de 15 em 15 dias, e o link está sempre sendo divulgado no nosso Instagram. Combinado. Só que aí a gente foi ampliando a nossa atuação, né? Então, hoje, o foco é sempre esse acolhimento. Esse acolhimento acontece por meio das rodas, do Instagram e de um grupo de WhatsApp específico para as famílias.
Além disso, a gente tem conseguido acolher as famílias no momento da perda nos hospitais, não sempre, né? Então, isso depende da equipe, depende da instituição. Esse acolhimento é feito tanto por psicólogas da nossa equipe, quanto por uma fotógrafa, que é a Camila Minha Pajuaba, né, que você amiga, que eu adoro, conhece. amo de paixão. Então, a gente tem conseguido fazer, quando a gente consegue essa comunicação rápida, né, quando sabe de um caso, às vezes um diagnóstico prévio ou uma situação que acabou de acontecer, exige muita agilidade, né, Sim. mas tem acontecido, né, tanto com a psicóloga quanto com os registros fotográficos. A gente tem conseguido entregar para essas famílias a caixa de memórias, ainda não está totalmente sistematizada, mas a gente já tem feito, né? O registro do pezinho, né, da mãozinha, às vezes o carimbo da placenta, né, a carta da equipe. A gente tem conseguido fazer esse trabalho. A gente tem trabalhado com a capacitação de profissionais através de workshops, de palestras, né, de eventos para além da Semana da Conscientização. Sim, sim. E a gente tem trabalhado com políticas públicas, né? Então a gente tem conexões com vários outros coletivos, né, pelo Brasil. A gente está agora com uma iniciativa que chama Laços, que é a junção desses coletivos que tem relação com o luto perinatal, justamente para a gente avançar em iniciativas em âmbito federal, não somente em termos de políticas públicas, mas também de iniciativas de sensibilização, capacitação, formação, etc., né? E eu tenho desejo, ainda não chegamos lá, mas de atuar lá na educação, porque é mudar os currículos dos cursos, que não recebem nenhuma informação, orientação a respeito do luto, né? A gente vai chegar lá e a gente tem trabalhado com pesquisas acadêmicas também. Então, na nossa equipe, a gente está com 2 psicólogas mestrandas, uma acabou de se formar em enfermagem e o TCC dela foi voltado para a temática do luto. Então, assim, enfim, né? É um O céu é universo, o Natália. limite. É, exatamente. É um universo que a gente fala de O tantas céu é o possibilidades que a limite. gente precisa e que a gente pode fazer, né? Não é assim, são Sim, possibilidades muito possíveis, né? Não é nada, não é um sonho, são possibilidades muito reais que a gente sim. vai fazer acontecer, que cada coletivo ali na sua cidade está fazendo acontecer. Natália, eu acompanhei muito, muito de perto, assim, essa luta, assim, em relação à história da Elis. Sabe Foi. que eu tenho um carinho, conte comigo para tudo. E me conta agora para a gente finalizar como que foi a chegada do seu arco-íris aí, do seu pacotinho, como que foi essa gestação? Foi uma gestação. Ai, Você Gabriel. sentiu que foi uma gestação mais tensa ou não? Oh, As mães, elas relatam muito isso, assim. muito. Não tem É, como. Uma gestação é um outro tema, né, para vocês. exato. Uma gestação pós-perda, ela é incomparável com Aham. qualquer outra, né? Então, eu tive 3 gestações, cada uma num contexto completamente diferente e todas extremamente desafiadoras, né? Foi muito difícil. Foi muito mais cuidado em termos de exames, de condutas, de protocolos, até porque eu optei pelo parto domiciliar, Aham. a louca. E assim, foi até o último momento, assim, angustiante, né? Qualquer ultrassom. O primeiro ultrassom eu passei mal, eu tinha certeza, assim, eu já vi, assim, nossa, vai ser área embrionária, eu já até sei a imagem que vai aparecer, porque era tanta história Aham. nas rodas, É. né? Então não tem como você não achar que vai acontecer de novo, você não ter medo. O medo era enorme, eu tive que trabalhar muito, muita terapia, muitas terapias alternativas, de tudo. E assim, foi um presente o Gabriel nascer em casa, foi assim, indescritível o parto domiciliar para toda a família, né? Eu achei que ia vir muito gatilho do nascimento da Elise, acabou não vindo, Aham. era o Gabriel e a história dele, o gatilho veio depois, quando ele estava ali sendo cuidado pelas enfermeiras, né? E eu não costumo usar o termo arco-íris, é outro tema aí, ó, eu vou só sugerir. Eu acho que o bebê arco-íris e a história dessa terminologia traz um peso para esse bebê, Uhum. né? Um peso assim no sentido, agora vem a alegria, agora vem a cor, né? Agora tá tudo mais maravilhoso. E eu não gostaria de trazer esse peso para o Gabriel, né? Ele já tem o peso de vir depois da Elis, né? Que não é fácil,
né, a memória dele ali de ter convivido, né, na mesma casa, no mesmo útero que ela passou e que a gente passou tudo que a gente passou no diagnóstico, já é demais, né? Então, para mim, ele é o Gabriel. Ele não é um bebê arco-íris, ele é o Gabriel, ele traz vida, ele traz alegria, cor à minha vida, assim como a Beatriz, assim como o Fernando, assim como a Elis me traz, né? Porque todas as vezes que eu vou falar dela, né? Hoje eu pude me arrumar melhor. Então, assim, eu me arrumo por ela, para ela. É o meu momento com ela e que eu trago ela à vida. Ela tá viva. Então, assim, né? Todos os meus 4 filhos são arco-íris na minha vida, né? Todos eles trazem essa luz e essa cor. Né? Então eu acho que fica aí essa discussão, porque eu acho que é pesado, sabe? Concordo com você, assim, eu vejo essas colocações e que bom que hoje a gente tem essa oportunidade de falar sobre tantas pautas e essa é uma delas, assim, da gente levantar o assunto e falar assim, quem sabe, né? Quem sabe a gente pode falar sobre isso de uma outra forma, quem sabe realmente a gente está colocando um peso nesses segundos irmãos, nesses irmãos pós-perda. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Né, eu acho que eu sinto assim que as mães, as famílias, mas especialmente as mães, elas projetam, aí vira uma projeção assim, não, quando o meu bebê arco-íris vier, tudo aí vai eu ser vou resolvido, estar bem. eu vou ficar aí bem. Vai estar tudo certo, aí o luto passou, e a gente sabe que não é assim, não a gente mesmo. sabe, a saudade permanece, eu continuo com um vácuo aqui dentro pela ausência da Elis, né? Então tem que tomar cuidado, e aí eu acho que gera uma pressão. E tem mulher que não vai conseguir engravidar de novo, não vai ter condição. E aí, física, será que essa alegria nunca vai voltar? Condições, e aí ela vai ficar com aquele desejo: não tive meu arco-íris, então não vou, minha cor não vou voltar para a vida. Tá nunca, certo. Entendeu? Então, assim. Uma ótima colocação. Natália, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa pauta, esse tema, essa conversa gostosa que levantou em vocês, levantou em mim também. Cada vez que a gente conversa com uma pessoa, a gente aprende mais, a gente vê uma outra coisa. Olha que legal, era uma pauta que eu já entendi um pouquinho e aí nos levantou esse outro questionamento. E é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai fazendo acontecer e é assim que a gente vai apoiando e acolhendo, porque a gente sabe que é um universo grande demais, né, Natália, também. Sim. É um universo grande demais de muitas, muitas mães, de muitas famílias. A gente usa, muitas vezes aqui a palavra maternidade, né, mães, mas a gente sabe também, a gente vai falar sobre esse tema, sobre paternidade, sobre o luto do pai também, sobre esses temas. Mas é porque muitas vezes, hoje, por exemplo, que o tema era mais voltado para essa questão de amamentação, a gente sabe que às vezes o peso cai um pouco mais sobre a mulher, mas a gente entende perfeitamente que o luto é como um todo, é como uma família que ali estava esperando aquele bebê. Natália, eu te agradeço muito. Mais uma vez eu venho aqui agradecer o Grupo Zelo, que nos apoiou em mais esse programa. Esse podcast só está indo ao ar porque a gente tem esse apoio desse patrocinador que está conosco, mantendo esse projeto, colocando esse projeto em pauta, porque a gente sabe a importância da gente falar sobre esse tema. Como vocês viram hoje aqui no programa, a gente tem vários coletivos espalhados pelo Brasil, mas de forma assim, dando a mão mesmo, a gente está tentando expandir essas informações, porque eu acho que quanto mais informação, mais importante é, não só para as famílias que estão sendo acolhidas, mas é importante para a parte médica, é importante você conhecer e é importante de você entender pautas que são levantadas que realmente você talvez nunca tenha ouvido, mas que pode transformar a vida de uma família, que pode mudar a história de tudo o que está acontecendo ali e trazer um pouquinho mais de amor. Então, eu agradeço ao Grupo Zelo por esse apoio. Te agradeço muito mais uma vez, Natália, por essa conversa, por esse espaço, né, aberto aqui para gente ter a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Que a Elis continue brilhando e abrilhantando e colorindo a sua vida em todos os seus dias. Eu ocupei o tempo da Natália em mais de 50 minutos e o Gabriel provavelmente vai precisar de uma Mari, então nós vamos agradecer aqui. Um beijo carinhoso para você, para sua família. Um 2024 muito especial e vamos nos falar cada vez mais para a gente expandir esse acolhimento, igual você falou, para a gente tornar políticas públicas um pouco mais intensa, que a gente sabe também que a gente precisa desse lado forte,
político Sim. também, né? Para nos apoiar nas nossas causas. As redes sociais da Natália foram divulgadas aqui, durante o programa. Sigam Casa Manacá, sigam a Natália, que vocês também vão saber informação. O pessoal ali do Triângulo Mineiro sabem que eles podem ser muito bem acolhidos. Sim. Um beijo, Natália, um beijo carinhoso em você. Beijo. Muito obrigada, viu? Um abraço. Gratidão. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada mais uma vez por terem ouvido e assistido o podcast do Grupo Colcha. Nós estaremos aqui semanalmente, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E vai ser um prazer estar com você e falar sobre esse tema com vocês. Um beijo.